E abram, por favor, a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 2, os versículos 14 a 26, seguindo então na nossa série de exposições na carta de Tiago. Como os irmãos sabem, no Antigo Testamento nós temos feito a exposição sequenciada do livro do profeta Ageu. Se o Senhor permitir, encerraremos na próxima semana a exposição de Ageu, e hoje nós seguimos com a exposição da carta de Tiago. Tiago, capítulo 2, os versículos 14 a 26 é a porção que o Senhor falará conosco nessa noite. Tiago 2, 14 a 26, esse que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos por tua palavra, a qual é bendita, a qual é a fonte de alimento para o nosso coração, para a nossa alma, e rogamos que mais uma vez o Senhor se apiede de nós, nos faça conhecer a tua vontade, nos faça ver a glória do Evangelho de Cristo aqui por meio desse texto, que o Senhor nos dê clareza na compreensão da tua lei. Esse é o nosso pedido e a nossa expectativa nessa noite. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Incoerência. Certamente essa é uma das coisas que mais pode te irritar ou nos levar a deixar de respeitar uma pessoa. Vemos que ela é completamente incoerente. O fato é que buscamos coerência nas pessoas, esperamos que as suas palavras sejam coerentes com as suas atitudes. Crianças, não é triste quando você vê um adulto ensinando e falando uma coisa, e quando você olha ele está fazendo outra coisa? Do mesmo jeito, queridos, que nós buscamos nas pessoas que as suas palavras e atitudes sejam coerentes, assim também os incrédulos buscam a incoerência. Não é algo só nosso de crentes. E eles buscam especialmente em nós, que somos servos do Senhor Jesus Cristo. Nós afirmamos servir a um Deus santo, perdoador, bondoso, misericordioso e que cuida dos órfãos e das viúvas. E diante dessas qualidades de Deus, nos comprometemos a viver à luz desses atributos do Senhor. E chamamos os homens a se arrependerem para viverem tal como Deus age. O problema é quando professamos a fé em Deus e as nossas atitudes não são coerentes com aquilo que é a nossa profissão de fé. No texto que temos diante de nós, Tiago está continuando o seu discurso em que fala sobre crentes incoerentes. Talvez vocês se lembrem das exposições anteriores, onde primeiro Tiago fala da incoerência de crentes que ouvem a palavra, mas não a praticam. Há uma incoerência completa entre aquele que ama a palavra, diz amar a palavra, vai na igreja todo domingo, conhece a sã doutrina e simplesmente não a pratica. É o que ele fala lá no capítulo 1, versículos 22 e 26. Depois, Tiago, mais uma vez, questiona a incoerência
daqueles que se dizem crentes e desprezam os crentes pobres, a nossa última exposição, valorizando até mais os descrentes ricos. Agora, então, ele se refere a um terceiro tipo de incoerência, a incoerência de uma fé que não tem obras. Ao que parece, parte do público a quem Tiago destina essa carta teve uma compreensão errada sobre a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, eles entenderam sim que eles eram justificados por meio da fé em Cristo, abraçaram as doutrinas da graça, mas eles entenderam que diante disso não basta mais nada ser feito. Basta apenas uma convicção da minha crença para que de fato eu seja salvo. Eu não preciso de uma conversão das minhas atitudes, basta apenas uma conversão das minhas convicções. E Tiago está mostrando que esse não é um caminho. E queridos, por que esse texto é tão fundamental para nós? Especialmente para nós, crentes presbiterianos. Talvez nós sejamos a igreja mais firme na proclamação da verdade de que somos salvos pela graça, mediante a fé, sem nenhum tipo de mérito nosso, sem as obras da lei. Mas nós podemos ir para o extremo de dizer que basta abraçar essa realidade, isso não transformar a nossa vida não ser marcada por uma retidão, não ser marcada pelo entusiasmo de pregação do Evangelho, apenas uma pessoa que gosta de boa teologia. Infelizmente, nós presbiterianos somos os melhores nisso. Nós temos a boa doutrina como algo palatável aos nossos lábios, mas ao nosso coração, parece que essa boa doutrina não tem tido a capacidade de nos transformar. E é justamente diante de um contexto semelhante ao nosso, que Tiago nos mostra que a fé sem obras, ela não salva. Talvez caiba aqui sumarizar uma verdade que é apresentada nas Escrituras, e que é o tom daquilo que é dito aqui por Tiago. Que nós não somos salvos pelas boas obras, mas também não somos salvos sem elas. Eu vou repetir. Nós não somos salvos por boas obras, mas também não somos salvos sem as boas obras. Vejamos então, diante disso, o texto. Vamos entrar no versículo 14, entender como Tiago desenvolve essa ideia para o seu público de leitores. Versículo 14, na parte introdutória, Tiago se refere aos seus leitores como meus irmãos. Provavelmente havia pessoas que professavam a fé de Cristo, que Tiago tinha como irmãos, que eram membros da igreja, que abraçavam a doutrina correta, mas que isso não estava redundando em uma vida piedosa. Então, entenda bem claramente isso. Tiago não está endereçando o que ele fala aqui para descrente. Ele está falando para meus irmãos, pessoas que estão lá no hall de membro, que está lá direitinho, que está todo domingo na igreja, que participa da ceia, está tudo ok com essa pessoa, meus irmãos. E aí Tiago então levanta uma pergunta: qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? É como se Tiago estivesse falando: o que adianta professar a fé na igreja, falar para todos que você é um crente, se isso não vier acompanhado por boas obras? Você diz lá no trabalho que você é crente, você diz no lugar que você estuda que é crente, mas as suas atitudes não mostram isso. A profissão de fé, queridos, professar Jesus como único e suficiente Salvador, a boa teologia, era algo muito importante na igreja apostólica do primeiro século. A profissão de fé que nós conhecemos muito bem. Aqui as crianças são batizadas na infância e depois professam a fé quando adultas. E aquelas que se batizam já adultas também professam a sua fé. Por que nós fazemos isso? Porque essa é uma evidência bíblica. Por exemplo, em Romanos 10, versículo 9, nós vemos uma síntese de uma profissão de fé, onde Paulo diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E aí alguém pode cair no engano de dizer: olha, eu vou lá na frente da igreja, confessar com a minha boca e dizer de coração, com os meus sentimentos, que eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, de que Ele é o Senhor. Veja, Tiago não está repudiando a declaração de fé, porque ela é importante, mas questionando o valor dessa declaração de fé tão correta, sem ela ser acompanhada por boas obras. E a pergunta que fica é: mas a que tipo de obras Tiago está se referindo aqui? O que é obra?
Bem, obras aqui não se trata apenas de atos de misericórdia em relação aos pobres, conforme descrito no versículo 15, mas todos os atos de obediência à palavra de Deus. E nós vamos ver isso, como por exemplo lá nos versículos 21 e 23, quando Tiago mesmo cita Abraão, e no versículo 25, quando o próprio Tiago também cita Raabe. Então Tiago faz uma segunda pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Uma fé que proclama tudo direitinho, mas que não redunda em boas obras, pode salvar uma pessoa? É como se ele perguntasse: como uma pessoa pode professar uma boa fé e isso não transformar a vida dela? Qual é a resposta para essa pergunta de Tiago? Claramente essa pergunta é uma pergunta retórica. Uma fé sem obras pode salvar alguém? Não. Veja, nós temos o conceito de fé como algo muito amplo. Algumas pessoas até dizem assim: eu tenho muita fé na oração. Já viu gente que diz assim? Em que a fé não é no Deus que escuta a oração, mas a fé é na fé. A fé é na oração e não no Deus que escuta as orações. E muitas pessoas vivem assim. Ela tem uma fé, mas é uma fé estranha. É uma fé que não transforma. É uma fé só daquele que se apega e se segura em alguma coisa, mas nada muda na vida dessa pessoa. E Tiago está mostrando aqui claramente, irmãos, que fé e obras são duas faces de uma mesma moeda. Quando você pode separar a cara da coroa? Nunca. É uma mesma moeda, duas coisas. Qual é a asa mais importante do avião, a esquerda ou a direita? Todas as duas. O avião não voa sem uma ou sem outra. A fé ou a obra mais importante, as duas são essenciais. É por isso que uma fé que abraça a verdadeira doutrina, mas que não tem vida transformada, isso não salva ninguém. E hoje nós estamos em um período onde as pessoas têm fácil acesso à boa teologia. É fácil ouvir o Hernandes, é fácil ouvir o Augustus, tantos homens de Deus que estão aí na mídia, e nós dizemos: isso é a verdade de Deus, isso é a pregação da palavra de Deus. Jovens que escutam isso, depois de ouvir uma boa pregação, de participar às vezes de um congresso, em onde há bons pregadores, e depois eles vão para a vida porca de pecado deles. Uma fé sem obras, uma fé que não transforma. E então dos versículos 15 a 17, Tiago propõe um evento hipotético para mostrar que a fé sem obras não salva ninguém. Veja como ele fala aí nos versículos 15 a 17. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos explicar versículo a versículo. Ele fala o seguinte: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Aqui Tiago está descrevendo um evento hipotético, mas extremamente possível. Sabemos que os crentes no período de Tiago eram perseguidos, boa parte dos seus leitores eram perseguidos e consequentemente pobres. É por isso que no versículo 15, desde o capítulo 1, ele dá o exemplo de um irmão carecido, de uma pessoa que é pobre, ou melhor, do capítulo 2, ele dá um exemplo de um irmão carecido. Alguns chegavam, irmãos, a uma extrema pobreza, ao ponto de serem carecidos de duas coisas que são mencionadas aí por Tiago no versículo 15, se você olhar. Ele fala primeiro que os irmãos são carecidos de roupa, a coisa mais básica. E aqui, quando eu falo de carecido de roupa, você pode pensar assim: talvez a pessoa não esteja com guarda-roupa cheio, né? Não tem uma camisa curta, camisa longa, vários tipos de roupa. Não é esse tipo de coisa que Tiago está se referindo. No Oriente, queridos, não se tinha um armário cheio de roupas. Muito possivelmente um ou duas no máximo. Até porque a roupa, principalmente por parte dos pobres, era aquilo que eles utilizavam para se proteger do frio da noite. É por isso então que depois ele fala do irmão que diz: aquecei-vos. Então a roupa não era só um instrumento para ficar bonito para os outros, era um instrumento para proteger do sol forte durante o dia e do frio terrível durante a noite. Imagine, você vê um irmão necessitando de roupa e simplesmente não faz nada. O segundo item destacado por Tiago é do alimento cotidiano. Aqui é a pessoa que não tem a comida na mesa.
Pessoa que chega em casa e simplesmente não tem comida todo dia. Ela come hoje, mas ela não sabe se vai ter o que comer amanhã. Então, no versículo 16, depois de mencionar uma pessoa desse tipo, Tiago fala: e qualquer dentre vós lhe disser, veja a atitude perversa, ide em paz, aquecei-vos por causa da falta de roupa, e fartai-vos por causa da falta de comida, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Aqui Tiago, ele está falando algo muito claro. Qualquer de nós pode ser tomado por um sentimento de insensibilidade e agir assim com o irmão passando necessidade. Como assim? Ele fala, veja, e qualquer dentre vós. O que ele está falando é que qualquer um de nós é capaz de ver um crente, um irmão nosso passando dificuldade e simplesmente cruzar os braços. Não menospreze o quão o seu coração é terrível, o quanto que você pode ser frio em relação às pessoas que passam necessidade na igreja. E aí essa pessoa fala, vai em paz, vai lá, segue tua vida, dá aquele sorriso bonito, abraça meu irmão, vai em paz. Ao invés de falar, ide em paz, eles deveriam falar, venha meu irmão, eu vou já lhe ajudar como posso. Eu vou procurar a junta diaconal da igreja, para que você tenha com que se vestir e se aquecer do frio. Eu vou procurar a junta diaconal, a igreja, para que você possa ter dignidade e comida, você não passe dificuldade. Quando eles deveriam, irmãos, chamar a responsabilidade para si, em relação aos irmãos pobres, eles simplesmente se despedem. Vá em paz, vá embora, saia da minha frente. É esse tipo de coisa que Tiago está falando aqui. E ele se despede desejando tudo de bom. Eu quero tudo de bom para você, vai lá, viu? Aquecei-vos e fartai-vos. Mas eles não cuidavam da necessidade básicas do corpo do irmão. Às vezes você quer muito que o coração do seu irmão fique bem, que ele não fique triste, que ele não chore. Mas nós somos chamados não apenas a querer o bem espiritual do irmão, mas nós somos chamados a querer o bem material do irmão. No sentido de que nós não deixamos ele passar fome, nós não deixamos ele passar por atitudes ou situações que sejam indignas para um filho de Deus, porque nós somos os instrumentos de Deus. Nós devemos receber essas pessoas e ajudar essas pessoas. Vejam, irmãos, em alguns casos, de fato, não temos como ajudar necessitados, temos algum tipo de limitação financeira. Mas aqui Tiago está falando de crentes que podem ajudar o irmão e não fazem absolutamente nada. Então Tiago faz a pergunta, qual é o proveito disso? A sua palavra para o seu irmão, tudo de bom para você. Espero que você fique muito bem. Para que serve isso? Isso ajudou o necessitado em quê? Queridos, o apóstolo João, em sua carta, nos alerta lá na primeira carta, capítulo 1, os versículos 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Você dizer para o irmão, eu te amo, meu irmão, que saudade de você, você estava viajando, que bom te rever. É fácil, é muito fácil você dar um abraço forte no irmão. Mas você colocar a mão no bolso e ajudar um irmão, você buscar os recursos da igreja para que o necessitado seja atendido, seja cuidado, nisso se consiste o verdadeiro cristianismo. A verdadeira fé bíblica passa pelo cuidado com o irmão necessitado. Jesus nos deu o exemplo a ser seguido, quando, após pregar, ensinar a multidão, viu que ela estava faminta, e o que ele fez? Deu a eles pães e peixes. Jesus não foi o tipo de mestre que se preocupou apenas em pregar a palavra, mas aquele que saciou a fome das pessoas. Apesar de ser o pão vivo que desceu dos céus, ele deu o pão que perece, porque não adianta cuidar do coração das pessoas se nós não cuidamos da necessidade básica do corpo deles. O cristianismo, irmãos, não se fundamenta só em palavras vazias, mas em ações piedosas. E então, no versículo 17, Tiago conclui: assim também, a fé, se não tiver obras,
por si só está morta. Ou seja, da mesma forma que palavras bonitas para os pobres não ajudam em nada, assim também a profissão de fé sem obras está morta. E algo morto, irmãos, não serve para nada. Algo morto só serve para feder, e para apodrecer, e para dar bicho. É isso que Tiago está falando. Então, a partir do versículo 18, até o final do nosso texto, Tiago usa um recurso retórico muito utilizado naquela época, chamado de diatribe. Deixe-me explicar exatamente o que é. Isso é o mesmo que uma discussão que o autor do texto faz com um adversário hipotético. Paulo faz muito isso. Ele argumenta uma coisa e levanta o contra-argumento de uma possível pessoa. Tá? Então, esse recurso retórico é chamado de diatribe. Então, Tiago começa então uma discussão com alguém que diz ter fé, mas não tem obras. Então, é basicamente o seguinte: Tiago se põe na condição daqueles que têm obras e vai conversar com uma pessoa que diz ter fé, mas que não tem obras. Versículo 18, ele afirma o seguinte: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. A pergunta que fica é, quem é esse alguém citado? Alguém vai dizer, quem é esse alguém? E a resposta, de uma maneira bem simples, eu poderia trabalhar muito nisso, mas não é o nosso objetivo nessa exposição, é como se Tiago estivesse se referindo a ele mesmo. Alguém, eu vou dizer que você tem fé, mas eu tenho uma obra. Ele se volta para o que tem fé sem obras, o crente hipócrita, e fala o seguinte: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Basicamente o argumento de Tiago é: como que eu consigo testificar melhor a minha fé? É só com minha profissão de fé, ou é por meio das minhas obras? Com as minhas obras eu posso dizer que tenho fé, mas você, se não tem obras, você não pode dizer que tem essa fé. Com isso, então, ele fala claramente que o verdadeiro cristão tem obras que testificam a sua fé, diferentemente dos hipócritas, que não têm obras, e assim não podem provar que tem fé. Não há dúvidas que a única forma que uma pessoa tem de provar que tem fé salvadora é através das obras. Irmãos, pelos frutos os homens são conhecidos. Tanto que, quando nós falamos de disciplina, nós falamos de evidências de arrependimento. Quando nós falamos de batismo e profissão de fé, nós falamos de evidências de conversão. Por quê? Nós precisamos de sinais externos que testifiquem que de fato aquela pessoa acredita naquilo. Não há dúvidas de que a pessoa, ela prova que tem fé através das suas obras, e o Senhor Jesus Cristo ensinou isso lá em Mateus 7, versículos 19 a 21, quando ele diz que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, a boa profissão de fé, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que Tiago está fazendo é apenas ecoando aquilo que o Senhor Jesus Cristo já disse anteriormente, e que o apóstolo Paulo diz em outros momentos. Então, no versículo 19, ele continua se dirigindo a um crente hipócrita, que diz ter fé, mas não tem obras. Ele fala o seguinte, ele pergunta: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Bem, a existência de um só Deus era a crença básica dos crentes de origem judaica. Lembremos que o público a quem Tiago endereça essa carta era um grupo de judeus convertidos ao cristianismo e que haviam se espalhado dentro do Império Romano. Então, aqui Tiago está lembrando daquilo que é chamado de Shema. O que é o Shema? É aquilo que está lá em Deuteronômio 6,4, que era a profissão de fé de qualquer judeu desde criança. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra ouve é Shema no hebraico. Então o Shema era a primeira profissão de fé de um judeu. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então qual era a primeira profissão de fé que um judeu fazia? Só existe um Deus verdadeiro. É por isso que Tiago aqui, escrevendo para um público de judeus, ele diz: você crê que Deus é um só? Você professou isso, não foi? Que Deus é um só? Você faz bem, tá certinho, não tá errado não, viu? Tá tudo certo, é muito bom professar a fé correta. Mas então ele fala na continuação do versículo 19: até os demônios creem e tremem.
até os demônios creem e tremem. Querido, o problema do diabo não é teológico, tá? O diabo talvez conheça mais teologia do que eu e você. Não é teológico. O problema é a conduta dele, de rebelião contra o Senhor. Os demônios, segundo Tiago, são descritos como pessoas ou seres que creem que existe só um Deus. Eles sabem que só tem um Deus. Eles se renderam diante de Cristo, filho do homem. Você veio nos importunar, lembra-se? O diabo via Jesus e sabia que aquele era o Filho de Deus e pediu a ele clemência. Então, os demônios não só creem que existe um Deus, mas eles têm uma vantagem sobre o crente hipócrita. Escuta o que eu estou falando. Um demônio tem vantagem sobre um crente hipócrita, porque Tiago diz, eles creem e tremem. Ele tem temor a Deus. Quando chega diante de Cristo, quando chega diante do ser de Deus, ele pela de medo de Deus. Você acha que o demônio faz o quê? Ele ri quando chega diante de Cristo? Ele pela de medo de Jesus, pela de medo diante de Deus. Os demônios, irmãos, tremem, pois sabem que há um juiz que irá puni-los e lançá-los no fogo eterno. Já o hipócrita diz acreditar em Deus e não muda a sua vida sabendo que há um Deus que irá julgar ele. Porque se você proclama a verdadeira fé, a boa confissão bíblica, você diz o quê? Jesus vai voltar e vai julgar vivos e mortos. Não é isso? Você não diz isso? E mesmo assim, isso não faz com que você mude de vida. O que é pior? Um demônio que treme ou você que diz tudo e não treme diante de Deus? Ou seja, entenda o que eu vou falar. Um hipócrita é pior do que um demônio. Eu vou repetir. Segundo Tiago, um crente hipócrita é pior do que um demônio. A base para as boas obras é o temor a Deus. Mas ao não ter obras, o hipócrita mostra que não teme ao Senhor. E então no versículo 20, ele continua a sua discussão, a sua diatribe contra o hipócrita que diz que só tem fé. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que fé sem obras é inoperante? Eu vou mostrar para você que fé sem obras não serve para nada, é inoperante. Aqui ele está desafiando o seu oponente, para provar que a fé sem obras, ela não salva, ela é inoperante. Ele então dá dois exemplos práticos, de que a fé caminha junto com as obras, e para isso ele dá dois exemplos bíblicos, tá? Então, percebam que Tiago ele não dá o exemplo de seu Severino, que era conhecido da aldeia dele. Ele vai na Bíblia. Então, quando a gente quer explicar uma coisa, argumentar alguma coisa, a gente explica a Bíblia com a Bíblia. Então, Tiago, sendo um servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai mostrar com eventos bíblicos a tese dele, de que que a fé sem obras não serve para absolutamente nada. Ele dá o primeiro exemplo, que é o exemplo de Abraão, e o segundo exemplo, que é o exemplo de Raabe. Vejamos então o primeiro exemplo, dos versículos 21 a 24, quando ele fala de Abraão. Tiago afirma o seguinte: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Aqui Tiago está citando o episódio em que Deus testou Abraão, ordenando que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Ele deveria levar o filho da promessa até o Monte Moriá para sacrificá-lo. E Abraão obedeceu. Porém, prestes a sacrificar o seu filho, Deus disse para ele: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Veja, Tiago chama essa obediência de Abraão de obra. É importante falarmos sobre isso, que para Tiago, obra aqui não é só caridade, tá? Não é só cuidar dos necessitados, mas é qualquer tipo de obediência a Deus. Então, qual era a boa obra que Abraão deveria fazer diante daquele pedido de Deus? Era ajudar o pobre? Não, era sacrificar o filho. Então, obras é um conceito mais amplo do que só cuidar do necessitado. Boas obras, tá bom? Então, Tiago diz que Abraão, ao ter essa atitude de sacrificar o seu filho, foi justificado. Queridos, aqui parece que Tiago está contradizendo a justificação pela fé ensinada por Paulo. Eu não posso ignorar o elefante no meio da sala. Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículo 2 o seguinte: porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar,
porém não diante de Deus. Aí fica a pergunta: quem está certo? Tiago ou Paulo? Então, Abraão foi ou não foi justificado por obras? Precisamos entender esses dois textos, que estão em aparente contradição. O texto de Tiago e o texto que eu mencionei, do apóstolo Paulo. Porque nós temos, sim, uma aparente contradição. E para isso, para entender melhor o que está sendo exposto aqui, eu preciso lembrá-los da cronologia bíblica. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e faz promessas a ele. No capítulo 15 de Gênesis, Deus faz a promessa de um filho e de que a sua descendência seria como as estrelas dos céus. Ainda em Gênesis capítulo 15, versículo 6, aparece a expressão citada aqui no versículo 23 de Tiago. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso mostra, queridos, que a justificação de Abraão se deu na fé. Lá nos capítulos 12 e 15 de Gênesis, Abraão já havia abraçado a Deus pela fé, a promessa pela fé. Ele teve crença na promessa de Deus. Assim vemos que Tiago pensava igual a Paulo. Por quê? É só no capítulo 22 de Gênesis que nós vemos que Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque. Então, a fé de Abraão não nasceu no capítulo 22, nasce no capítulo 12 já. É confirmada no capítulo 15 e no versículo 22 é a prova disso. Era a prova de que, de fato, ele cria em Deus. E isso fica claro lá no versículo 22. A obra consumada da fé. Vês como a fé operava juntamente com as obras? A fé do capítulo 12, do capítulo 15 de Gênesis, estava juntamente com a obra do capítulo 22 de Gênesis. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou melhor, foi pelas obras que a fé foi testificada. Assim, o que atesta Gênesis 15:6 é Gênesis capítulo 22. Então, no versículo 24, Tiago diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago diz então que o homem é também justificado por obras, mas Paulo diz que o homem é justificado pela fé sem obras da lei. Mais uma vez, como conciliar isso? O fato é que as obras que Paulo condena no seu texto não são as mesmas obras que Tiago aprova na sua carta. E a fé que Paulo recomenda aos crentes não é a mesma que Tiago condena. Então são coisas distintas. Paulo, queridos, quando escreve as suas cartas, ele está combatendo o legalismo. Majoritariamente as cartas de Paulo foram produzidas visando combater o levante de falsos mestres judaizantes no meio da igreja. Homens que levantavam o legalismo, que eu deveria ser circuncidado, guardar a dieta dos judeus, guardar o calendário dos judeus, para daí sim ser salvo. Se você guardar a lei de Moisés, é que você vai ser salvo. Então Paulo fala que o homem é salvo pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Por outro lado, Tiago está combatendo um outro grupo, que são os antinomistas. Então, pense nesses dois grupos, os legalistas e os antinomistas. O que os antinomistas falam? Que nós precisamos apenas de fé e nada mais. Fé e graça excluem obras. Por que eu falo de um antinômio? O que é nomos? Vem do grego, que significa lei. Anti, contrário. Então eles estavam falando contra a lei. Eu não preciso obedecer à lei. Por isso que é antinomista. Tá? Então eles estavam dizendo, basta apenas abraçar a fé, meu irmão. Esse negócio de viver de acordo com aquilo que a lei ensina, esquece isso. Basta apenas eu ter a fé correta. Então Tiago mostra que a fé vai produzir frutos, vai produzir boas obras. E Tiago e Paulo então falam de dois contextos diferentes. E nós não podemos jogar um contra o outro. É importante que a gente mencione também um fato histórico. Martinho Lutero, na primeira vez que ele traduziu a carta de Tiago, ao fazer o prefácio da carta de Tiago, ele chamou a carta de Epístola de Palha. Sim, Martinho Lutero chamou a Epístola de Tiago de Epístola de Palha. Mas logo depois ele se arrependeu e retirou o que disse.
porque ele estava tão empolgado com a ideia de salvação pela graça, sem as obras da lei, que ele disse: isso aqui é besteira. E ele deixou de perceber que Tiago está dentro de um prisma e Paulo está diante de uma realidade completamente diferente. Então nós não podemos jogar Tiago contra Paulo, jogar Escritura contra Escritura. E então no versículo 25 é destacado um segundo exemplo de que fé sem obras é inoperante, que é o caso de Raabe. Tiago fala: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? É interessante que, primeiro, Tiago dá o exemplo de Abraão, a figura mais importante do judaísmo, o pai da fé. E agora ele destaca Raabe. Ele poderia ter citado Davi, poderia ter citado Moisés, poderia ter citado Josué, mas ele não fez, não citou nenhum desses personagens, desses grandes personagens bíblicos. Ele citou Raabe, que era, em primeiro lugar, uma mulher, segundo, de origem gentílica, cananita e uma meretriz. Por que ele vai para o outro extremo? Sai do pai da fé para uma mulher que veio do lamaçal. Quando os 2 espias judeus entraram escondidos em Jericó, Raabe protegeu esses homens e os ajudou a fugir de lá, colocando a sua própria vida em perigo, porque ela claramente disse para eles que havia ouvido a respeito do Deus de Israel, aquilo que o Deus de Israel havia feito aos deuses do Egito e a Faraó. E ao mostrar, irmãos, o exemplo de Abraão e de Raabe, claramente Tiago tem um objetivo: é mostrar que a regra de que a fé sem obras vale para todos, do pai da fé até uma meretriz que é descrita na Bíblia. Todos são salvos pela fé, mas todos não podem viver sem nenhum tipo de manifestação de obras. E Raabe teve uma manifestação de obras quando ela acolheu os espias e fugiu junto com os judeus, para junto do povo de Deus. Isso vale para nós, porque ninguém pode pedir uma exceção. Olha, eu tenho apenas a boa fé. Não, é boa fé aliado com as obras que Deus requer de nós. E então Tiago conclui no versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, mais uma vez ele traz a ilustração da fé sem obras como algo morto. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago aqui compara a fé sem obras a um corpo morto, algo que não age, que não funciona. Ele repete a mesma ideia do versículo 17. Queridos, nós constatamos que um corpo está morto pela falta de respiração, e constatamos que a fé está morta pela falta de obras. Você já viu alguém constatando que alguém está morto? Coloca aqui, né? Para sentir se tem pulso, pega no punho, não tem movimento nenhum, e a pessoa declara: está morto. Pois então, nós podemos olhar para uma vida de uma pessoa, e por mais que ela tenha a profissão correta, a profissão de fé correta, esteja na igreja, seja membro da igreja, mas se você olha para a vida da pessoa e ela não tem as obras que Deus exige dela, você pode dizer: está morto. Está morto. Quando vamos a um sepultamento, perceba que algo é muito comum. Você já viu algum corpo bagunçado num caixão? Cabelo bagunçado, roupa rasgada. Você já viu algum morto assim? Não, né? Por quê? O morto ele é colocado bonitinho naquela urna para ser enterrado. Assim também, muitas vezes olhamos para algumas pessoas e está ali aquele corpo bonitinho, aquela pessoa bonitinha na igreja, mas está morto. Está morto porque não tem vida com Deus, porque não tem as boas obras que Deus requer na palavra. Assim é uma profissão de fé correta, mas que não tem obras. A nossa fé pode ser bonita, a nossa profissão de fé pode ser bonita, mas está morta. Assim como o corpo e o espírito andam juntos, assim a fé anda juntamente com as obras. Queridos, deixe-me então encerrar a nossa exposição com 4 aplicações, como de costume. A minha primeira aplicação é a da importância da valorização da verdadeira fé bíblica.
e mostrar que essa é uma das características do verdadeiro cristão. No texto que temos diante de nós, fica claro como é indispensável que o crente valorize a sã doutrina de Cristo. Tiago fala: você crê que Deus é um só? É bom, faz bem, tá? Então, acreditar na boa doutrina, abraçar a boa doutrina, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é muito bom. Então, Tiago não está condenando a boa doutrina. Então, ele continua e mostra claramente que nós devemos sim abraçar a boa doutrina. Esse texto não está falando que a doutrina não importa e que é a prática que realmente vale, mas que a boa doutrina conduz para a vida prática. Então, nós amamos a boa doutrina e essa doutrina transforma a nossa vida. E deixe-me dizer, ninguém valorizou mais a verdadeira fé, a verdadeira doutrina do que o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo pegou a lei de Deus, os 10 mandamentos, no Sermão da Montanha, e foi explicar. Por quê? Ele queria que o povo entendesse da forma correta. Ouviste o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo, porque vocês estão entendendo errado, vocês precisam entender certo para viver certo. E é por isso que nós devemos sim amar a verdadeira doutrina. Você faz bem de ler boa teologia, você faz bem de procurar uma igreja firme na doutrina, você deve fazer isso, você deve amar a boa doutrina, mas se parar aí, não serve para absolutamente nada. Jesus nos ensinou a verdadeira fé, de crermos nele como Filho de Deus, como sendo o Messias, o Cordeiro que nos purifica do pecado, da justificação pela fé na obra dele. Devemos crer em tudo isso. Mas ele mandou que tivéssemos obras de pessoas que entendem a doutrina de Deus. Lembram-se de João 13,17? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se vocês conhecem a boa doutrina, bem-aventurado não é porque você conhece, é se você a pratica. Se temos de fato fé no Senhor Jesus Cristo, amemos a boa doutrina e devemos dar os bons frutos. A minha segunda aplicação é que o nosso zelo pela doutrina não substitui a prática piedosa nas nossas vidas. Irmãos, infelizmente, como presbiterianos, tendemos a valorizar a doutrina e não enfatizar tanto a prática piedosa da obediência ao Senhor. A doutrina da justificação pela fé e da predestinação podem gerar um comodismo em nós, porque você diz assim: entendi, e ok, parou aí. Mas elas não anulam a responsabilidade humana das boas obras, qualquer tipo de obediência à lei de Deus, até mesmo ajudar os pobres, como esse texto diz. A nossa fé sem obras pode ser hipócrita e uma falsa religião, uma religião que é pior até mesmo do que a religião dos demônios. Tenho certeza de que se praticássemos metade do conhecimento teológico que temos, haveria um avivamento dentro da igreja presbiteriana. Tudo aquilo que consumimos de boa teologia, se tudo isso se transformasse em vida, meus irmãos, ninguém ia segurar a igreja presbiteriana. E crianças, eu preciso falar com vocês. Talvez vocês estejam aprendendo da importância de falar de Jesus para os colegas. E sim, é muito importante falar de Jesus para os seus amiguinhos na escola. Mas deixe-me dizer que o bom testemunho de vocês respeitarem os seus pais, vocês serem estudiosos, tirarem boas notas, respeitarem os professores, honrar as autoridades, isso vai falar mais alto do que 1000 versículos que vocês gravem e falem para as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. O bom testemunho de vocês são luz, vocês são sal da terra, e vocês fazem isso com uma vida íntegra na presença de Deus. Em terceiro lugar, minha terceira aplicação é que podemos ser de fato crentes em um período da nossa vida e negligenciar as obras, a obediência a Deus. E talvez seja essa a sua situação nessa noite. Talvez você esteja caminhando aqui na igreja, talvez você esteja aprendendo, dizendo que está feliz com tudo aquilo que você está ouvindo, mas deixe-me fazer um desafio. Olhe para a sua vida. O que foi transformado do início de 2025 até hoje? O que foi transformado do início de 2024
até hoje, que você está aqui domingo após domingo ouvindo a pregação da palavra de Deus? O que transformou a sua vida? Mas deixe-me falar, a misericórdia da parte do Senhor, a graça da parte do Senhor, e você pode, nessa noite, se arrepender da sua fé incoerente, da sua fé morta, e pedir: Senhor, traz vida para mim, muda a minha vida de verdade. O mesmo Deus que voltou a trazer vida aos ossos secos diante de Ezequiel, é o Deus que pode nessa noite te fazer voltar ao primeiro amor, voltar a uma vida de integridade, de paixão pela leitura da palavra e por viver esse evangelho, pelo bom testemunho, por ser piedoso de verdade, não da boca para fora, não apenas consumir boa teologia, comprar livros maravilhosos na nossa biblioteca, não só isso, mas ser verdadeiramente piedoso, um crente que vive a palavra de Deus. Se você tem negligenciado as obras que o Senhor requer de você na sua vida, essa é uma noite que você precisa se arrepender. Mas a minha quarta e última aplicação é para você, amigo, que está conosco nessa noite, e que talvez não tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você use como argumento para não servir ao Senhor Jesus Cristo a incoerência na vida de alguns cristãos. Lembram daquilo que eu falei no início da exposição? Uma das coisas que mais irrita a gente é ver pessoas incoerentes, principalmente crentes incoerentes. E tem gente que diz assim: eu não vou ser crente para não ser como fulano, porque aquele é um crente incoerente. E deixe-me ser bem franco com você, certamente você vai se encontrar com pessoas incoerentes, mas deixe-me dizer, todos esses crentes incoerentes irão ser responsabilizados por sua prática pecaminosa diante de Deus. E é justamente diante disso que nessa noite eu quero te chamar a atenção, o homem mais coerente que existiu. Não ao pastor, não a um presbítero, o homem mais coerente que já esteve entre nós, o Senhor Jesus Cristo. Enquanto você olhar para os homens buscando total coerência, você está perdido. Deixe-me dizer, você deve sim esperar a coerência de mim, mas não se choque se em algum momento você me perceber sendo incoerente com aquilo que eu falo, porque eu sou um pecador, lutando para ser coerente. Mas eu não posso deixar de falar daquele que nunca será incoerente e que nunca vai lhe decepcionar, que é o Senhor Jesus Cristo. Olhe para Cristo, encontre nele a verdadeira doutrina, a boa doutrina que conduz os homens à salvação eterna, mas encontre também nele a verdadeira prática, encontre nele a salvação eterna, encontre nele a plena coerência, e deixe que a sua fé seja moldada por aquilo que ele diz a respeito dele, e deixe que sua vida seja moldada por aquilo que ele deixou como exemplo, para vivermos como ele, para caminharmos como ele, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós.